Hi guys, welcome to your channel, English is my business. Hoje vamos conversar sobre dicas que podem ajudar as pessoas que querem aprender inglês e não têm nem ideia de por onde começar. Geralmente as pessoas acham que é praticamente impossível aprender sem gastar rios de dinheiro com cursos ou intercâmbios fora do país. Mas diversas atitudes e hábitos podem ajudar muito na hora de aprender. Então, acompanhe algumas dicas a seguir. Destacamos no vídeo de hoje a habilidade da leitura, não só em língua estrangeira. Na verdade, essas técnicas, estratégias que nós vamos conversar hoje sobre elas, ajudam também na hora de ler na nossa língua portuguesa, para as pessoas que precisam ler, fazer anotações, saber onde buscar informações num texto, para estudar. Isso ajuda bastante até na nossa língua materna, na nossa língua nativa aqui do português, não é? Well, guys, so let's talk about reading. Em inglês, muitas vezes as pessoas pensam que para ler, entender um texto numa língua estrangeira, você precisa, na verdade, traduzir palavra por palavra, né? Isso às vezes até atrapalha, porque existem algumas expressões na língua estrangeira que se compõem de mais de uma palavra para dar uma tradução, que é o caso dos phrasal verbs, por exemplo. Então isso confunde muito as pessoas. E com essa trabalheira toda, esse grande engano de achar que para entender um texto você precisa traduzir todas as palavras que estão ali, muita gente acaba desanimando e nem continua a tarefa da tentativa de ler em inglês, né? Então, vamos falar sobre as estratégias e como isso pode nos ajudar a não naufragar e desistir antes de começar a tentar ler, ok? Algumas técnicas conhecidas internacionalmente como estratégias de leitura instrumental. Nem de longe isso é uma novidade, ok, pessoal? A questão é que, geralmente, esse tipo de conhecimento técnico específico sobre estratégias, técnicas para aprender línguas estrangeiras, acabam ficando, infelizmente, restritos a meios acadêmicos. Geralmente, pessoas que vão fazer uma pós-graduação acessam esse tipo de conhecimento técnico, né, de como ler, né, textos da área. Em cursos de graduação, muitas vezes existe a disciplina de língua inglesa na graduação especificamente para isso, para ensinar essas técnicas de leitura instrumental, ou também o que chamamos de SP, English for Specific Purposes, quando você tem que ler um texto técnico da sua área. Só que essas estratégias, elas são muito úteis para todos nós, inclusive para ler em português, ok? Então, por que não dividir isso com vocês, não é? Muitas pessoas saíram da escola, do ensino médio e não foram para cursos tão específicos assim para receber essas informações. Então, bora compartilhar, ok? Partindo desse ponto de vista, de que muitas pessoas terminaram o ensino médio, ou tiveram inglês no ensino fundamental e médio, geralmente, mas essa parte de gramática, algum pouco de vocabulário genérico, mas não estratégias para estudar necessariamente, né? Pensando por esse lado, então, nós poderíamos aliar essas técnicas, estratégias, né, como costuma se chamar por aí, né, para que as pessoas possam ler com mais qualidade, ganhando tempo. Principalmente se você está numa situação profissional, aparece um relatório para ler numa língua estrangeira, o que fazer, né? Logo que chega aquele relatório, meu Deus, eu não tenho tempo para fazer uma tradução que vou demorar horas para fazer. Então será que a gente não consegue se virar um pouquinho com algumas estratégias dessas, não é? Então, começando esse assunto, guys, vamos falar sobre o seguinte. Esse primeiro momento, vamos chamar assim de movimento, ok? Seria uma leitura mais superficial. Nessa área chamada de leitura instrumental, né, nos campos teóricos da linguística e tal, nós temos nomes como, por exemplo, skimming. O skimming, ele tem a ver com superfície, skim, ok? Então é como se fosse uma leitura superficial. Também alguns autores chamam de pré-leitura, em inglês pre-reading, ok? Que seria então uma movimentação anterior à leitura e à interpretação, como se diz, né? Interpretação de texto desde que a gente era criança, não é? Então, esse movimento inicial, antes de realmente coletar dados tão detalhados de um texto, esse primeiro contato, isso pode ajudar muito a baixar nossa ansiedade na hora da leitura. Então, vamos para essas dicas? So, tip number one, ativar o nosso conhecimento prévio, em inglês chamado de previous knowledge, ok? Algo muito simples de se fazer quando nós travamos um primeiro contato com o texto, observar o tema, assunto, do que se trata. O título já ajuda muito, subtítulos ajudam bastante também, não é?
Quando nós fazemos isso, nós buscamos nas nossas memórias, na nossa mente, uma conexão com coisas que nós já ouvimos falar, ou algo que passou no jornal, eu vi na TV, ou vi numa capa de uma revista, passei na rua, vi um banner, vi um outdoor de uma empresa com alguma propaganda, alguma coisa que eu já vi. O meu cérebro já foi ativado com essas informações, por outras fontes, que não o texto. E essas informações ficam ali, não é? E de repente eu pego um texto, é exatamente aquele tema. Isso é muito interessante, porque já ajuda a baixar aquela nossa ansiedade de achar que nós somos incapazes de ler na língua estrangeira. Então, ativar o conhecimento prévio, nosso previous knowledge, pode ser um primeiro momento que nos ajuda muito a navegar por essas águas, vendo que elas podem ser bem mais tranquilas, ok? Um exemplo sobre ativação de conhecimento prévio, esses dias todos foram noticiadas as queimadas nas florestas canadenses. Muitos de nós vimos essas imagens, por exemplo, de queimadas na TV. Mesmo que seja uma batidinha de olho, você viu ali passando, foi fazer outra coisa. De repente você se depara com uma notícia, um texto para você ler. Algumas palavras já ajudam, mas a imagem em si já nos chama atenção. Ouvi falar de bastante queimadas ultimamente, na América do Norte. Isso já ajuda a levantar o conhecimento prévio, não é? Como podemos também observar no próprio título da matéria publicada na internet, a palavra Canada, em inglês, é muito semelhante com o nome do país em português, Canadá. Diferença só o acento. Isso ajuda muito também na hora de ativar o conhecimento prévio, procurar palavras já conhecidas, não necessariamente as cognatas, mas existem muitas palavras que nós já conhecemos em inglês, sim. Por ver muitos filmes em inglês, séries, muitas palavras são do nosso cotidiano. Ali mesmo no título vocês podem observar Canada reports worst wildfire. A palavra fire é muito conhecida de muitas pessoas, ok? Assim como ali season, muitas pessoas que veem séries costumam ver as temporadas de série como season. Season em inglês tem a ver com temporada de série, ok, mas também com estações do ano. Períodos do ano, não é? As estações. Então, nós podemos também tentar fazer inferências com essas palavras que são conhecidas, mesmo de outros contextos, elas nos ajudam muito nesse processo. Tip number 2, fazer inferências. Em inglês chamam de inferences, ok? Uma forma de entender isso seria como pensar em uma ponte que nós criamos na nossa mente, unindo, né, juntando o nosso conhecimento prévio, ativamos, eu já ouvi isso na TV, isso estava falando ali nas notícias, eu acho que sei do que se trata. E pistas que o próprio texto vai trazendo para nós, então nós podemos fazer o quê? Previsões, adivinhações, né? Eu acho que esse texto fala de tal coisa, porque o meu conhecimento prévio e essas pistas que eu estou vendo aqui nesse texto estão me levando a crer que o assunto é tal. Entenderam a ideia da inferência como uma ponte? Em alguns momentos, os próprios subtítulos do texto nos ajudam a antecipar as informações. Outro aspecto favorável aqui é observar o gênero textual. Cada texto traz em si características que o diferenciam dos demais, quanto ao seu propósito comunicativo, por exemplo, a estrutura do próprio texto, as características, o formato que ele tem, formatação, não é? Isso ajuda muito também a entender do que se trata. Muito perceptível a diferença, por exemplo, do gênero recipe, que é uma receita culinária, como vocês podem ver na imagem, de uma delicious apple pie. Ao mesmo tempo, se eu observo um outro gênero textual, como um poema do Shakespeare, Sonnet 18, Shall I Compare Thee to a Summer's Day, by William Shakespeare, a estrutura dos textos é completamente diferente, não é? Um tem versos, muitas vezes com suas rimas, assim como numa receita culinária, a função principal é passar instruções para as pessoas. Num poema, a função principal é emocionar as pessoas. As funções sociais são diferentes, a estrutura do texto é diferente. Isso nos ajuda também a entender o propósito desse texto no fim da história. Ok, guys, tip number 3 now, ok? Buscar palavras semelhantes nos idiomas, as famosas cognatas. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Bom, isso não é exclusivo da língua inglesa, ok? Isso acontece com muitas línguas, muitos idiomas, na verdade, ok? Existem palavras que em muitas línguas têm semelhanças ortográficas, por exemplo. Em alguns casos, nós temos também uma semelhança pela pronúncia. Nós associamos a pronúncia das palavras. Isso nos ajuda a ver como elas podem ser semelhantes em diversas línguas.
As cognatas, na maioria das vezes, são confiáveis, ok? Em inglês são chamadas de cognates. Existem também algumas exceções, as chamadas falsas cognatas, que em inglês são chamadas de false friends. Não é à toa que elas ganham esse apelido, porque elas enganam as pessoas, não é? Então, existem alguns casos, sim, com os quais nós temos que tomar cuidado. Mas, na maioria das vezes, elas ajudam muito a desvendar parte do que aquele texto traz para nós de informação, sem que a gente tenha que pegar um dicionário. Isso ajuda muito, ok? Nesse processo. A seguir, dê uma olhadinha nos exemplos que eu coloquei de palavras que são realmente semelhantes na sua pronúncia ou ortografia e podem ser consideradas como as cognatas confiáveis. Dê uma olhadinha, gente. Well, guys, sobre as cognatas que nós comentamos serem confiáveis, não é? Porque a semelhança delas realmente nos leva a algo que parece mesmo que elas são, não é? For example, essas palavras dessa lista que nós vemos aqui, difficult, ok? Lembra a palavra difícil em português, não é? Pela sua estrutura, pelas letras que estão ali. Well, interesting, que os britânicos dizem interesting, com outra pronúncia, não é? Também muito parecida com a nossa palavra interessante. Assim como a palavra leader. A pronúncia dela é igualzinha à nossa palavra líder em português, não é? Important. Olhem quantas palavras de origem latina que têm sua semelhança, né? Na Constituição, nas suas letras, muitas letras parecidas com as que nós usamos em português. Então isso ajuda muito na hora de desvendar o texto. But take care, guys. Cuidado com as falsas cognatas, que comentamos anteriormente, chamadas de false friends em inglês. Como essas, por exemplo, que vocês veem aqui na imagem. Agenda, for example, guys. Agenda é uma palavra que nós usamos para falar, por exemplo, sobre pauta de reunião, um documento. E não o objeto agenda, onde eu escrevo meus compromissos. Ali eu chamo de planner, diary, não é? Essa outra, pretend. Essa é uma pegadinha também, guys. Pretend não é pretender. Pretender em inglês é intend. Pretend é fingir. Da mesma forma, nós temos uma palavra como essa, actually. Todo mundo olha e pensa, atualmente, mas na verdade não. Actually, nós usamos para falar, por exemplo, na verdade, para falar a verdade, ela não tem um significado de tempo, mas de fato, algo factual. Complicado, né? Existem alguns casos das cognatas que não são confiáveis, mas na maioria das vezes elas são sim e nos ajudam, ok? Well, folks, tip number 4 now. Aproveitar os elementos gráficos presentes na página, no texto. Além dos gêneros textuais que nós já mencionamos agora há pouco, naquele outro momento, com aquelas imagens que eu mostrei para vocês, como um gênero de um texto mostra diferentes funções sociais, comunicativas, características que cada um tem especificamente. Nesse caso, os elementos gráficos ajudam bastante também. Por exemplo, gráficos, planilhas, tabelas, quadros demonstrativos, assim como fotos, desenhos, eles podem ilustrar. E o mais interessante, eles servem para retomadas do assunto dentro do próprio texto e sintetizar as informações principais. Então isso ajuda bastante quando, antes de pegar um texto para destrinchá-lo mesmo detalhadamente, nós vemos tudo isso antes da leitura detalhada. Nós já antecipamos muita informação, com isso ganhamos tempo. E nossa ansiedade, como acabei de dizer várias vezes, vai baixando. E nós vamos vendo que nós somos muito mais espertinhos do que pensávamos, ok? Well, guys, aproveitando ainda a noção dos elementos gráficos, não é? Como eles podem nos auxiliar na leitura, nesse momento inicial do texto, temos aqui the future of Big Tech. A palavra future já nos lembra, né? Nossa palavra futuro em português, isso já ajuda. E nós vemos também elementos gráficos aqui que explicam sobre a performance dessas empresas ao longo do tempo, temos datas e temos porcentagens. Então, muitas vezes, os gráficos podem nos ajudar e muito a entender um texto. Well, guys, depois de todo esse momento inicial, esse mapeamento mais superficial do texto, pegando essas informações gerais, chega um outro momento que muitos especialistas chamam de scanning, e também de leitura em busca de detalhes, né? Nas teorias, há mais subdivisões sobre isso, mas em linhas gerais, porque a intenção do nosso vídeo não é falar de teorias, não.
é mostrar técnicas, estratégias que podem ajudar alguém a ler quando tá com pressa e precisa realmente resolver algum problema ali, né? Não ficar falando de teorias linguísticas, ok? Em nenhum momento essa é a intenção desse vídeo, tá? Após esse momento em que nós fazemos esse reconhecimento do terreno onde nós estamos pisando, podemos agora ir para um segundo movimento buscando mais detalhes do texto, não é? Então, esse scanning, ele geralmente consiste numa leitura, numa segunda leitura, né? Pego o texto novamente, vou juntando tudo que eu consegui levantar na minha leitura inicial, com o meu conhecimento prévio ativado, as inferências, as pontes, previsões que eu consegui fazer, antecipando informações desse texto, assim como as cognatas que eu consegui angariar ali, algumas semelhantes que me ajudaram a entender um pouco, gráficos, pictures, não é? Tudo que eu consegui levantar. Com isso, agora eu vou em busca de confirmar as hipóteses que eu criei nesse primeiro momento, não é? Posso fazer anotações. Então, em alguns casos, alguns autores também chamam esse momento de scanning, de uma leitura propriamente dita, né? Uma leitura mais intensiva também, alguns falam de leitura intensiva, né? Então, agora, uma coisa que é interessante também é que nesse movimento da busca pelas informações mais detalhadas, a pessoa às vezes nem percebe, mas metade do texto ela já conseguiu entender. Ela nem se deu conta disso, sem necessidade de usar 1000 dicionários ou tradutores, Google Tradutor da vida, inteligência artificial, aplicativos, né? Então, ganha-se tempo e aumenta-se também a nossa confiança, a nossa autoestima com isso, não é? Bom, aí vem aquela pergunta, né? Ah, mas e se é um texto extremamente técnico, acadêmico, científico? O que que eu faço? É muito difícil. Gente, nós temos que pensar o seguinte: nesse momento de sobrevivência na selva do inglês, se pelo menos no primeiro momento a pessoa consegue passar por essa movimentação inicial dessa leitura superficial, skimming, pré-leitura, pre-reading, e chegou num segundo momento, isso já é uma vantagem imensa, porque, claro que conforme os textos são mais detalhados, mais técnicos e específicos, é claro que a complexidade e a dificuldade aumenta, proporcionalmente. Mas pelo menos se num primeiro momento eu não desisti da minha leitura, a minha relação não foi completamente de ódio, talvez de um pouquinho de amor, né? Nessa questão de amor e ódio do inglês que as pessoas têm. Pelo menos se eu não fiquei com tanto ódio assim, eu vou tentar pelo menos continuar no texto. Essa desistência do leitor, que geralmente é implacável nas leituras anteriores, vai diminuindo, não é? Então a chance da pessoa continuar no texto aumenta. Então é isso que nós temos que tentar, não é? Não desistir da leitura. Diante disso tudo que nós estamos falando aqui, vamos tentar exercitar um pouquinho tudo isso? Eu vou colocar um exemplo para vocês aqui de um texto, um parágrafo, apenas um parágrafo de um texto super técnico, acadêmico, muito científico. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre qual é o idioma. E, inclusive, eu vou pedir para vocês tentarem fazer previsões com alguns elementos que aparecem ali sobre o que vocês acham que seja aí o assunto desse texto, ok? Vamos lá, então. O disacarídeo de fórmula C12H22O11, obtido por meio da fervura e da evaporação de H2O do líquido resultante da prensagem do caule da Raminia Saccharus officinarum, Linneu 1758, isento de qualquer outro tipo de processamento suplementar que elimine suas impurezas, quando apresentado sob a forma geométrica de sólidos de reduzidas dimensões, arestas retilíneas, configurando pirâmides truncadas de base oblonga e pequena altura, uma vez submetido a um toque no órgão do paladar de quem se dispõe a um teste organoléptico, impressiona favoravelmente as papilas gustativas, sugerindo impressão sensorial equivalente provocada pelo mesmo disacarídeo em estado bruto que ocorre no líquido nutritivo da alta viscosidade produzido nos órgãos especiais existentes na apis mellifera, Linneu 1758. No entanto, é possível comprovar experimentalmente que esse disacarídeo, no estado físico-químico descrito e apresentado sob aquela forma geométrica, apresenta considerável resistência a modificar apreciavelmente suas dimensões quando submetido a tensões mecânicas de compressão ao longo do seu eixo, em consequência da pequena deformidade que lhe é peculiar. Surpreendente, não? Gente, isso é a língua portuguesa. É nossa língua aqui no Brasil, sim, ok? Só que tem uma questão aqui que nós não podemos ignorar. É um texto completamente técnico, linguagem científica, né? Nível de doutorado, pós-doc, talvez, não é? Mas, assim, nem todo falante nativo do português compartilha desse tipo de vocabulário, desse tipo de conceito, muito menos desse tipo de conhecimento tão específico e científico assim.
Então, para vocês verem, gente, que não é uma coisa exclusiva da língua inglesa trazer dificuldades, gerar problemas de leitura para as pessoas. Tem uma variedade muito grande. A questão não é a língua, a questão, às vezes, é a esfera que nós frequentamos, não é? Well, e do que vocês acham, então? Que esse texto em português super acadêmico, do que esse texto está falando, pessoal? O que vocês acham, guys? Ó, façam o seguinte, coloquem nos comentários o que vocês acham que é o assunto desse texto. Sem olhar no Google, hein? Sem pesquisar e sabotar. O que vocês acham nesse primeiro olhar desse texto na nossa língua portuguesa? Do que eles estão falando ali? Coloquem nos comentários. Antes do final do vídeo, eu prometo que eu conto qual é o assunto, ok? Vamos lá. Well, voltando ao inglês, que é o nosso vídeo principal nesse canal, não é? Guys, esse texto agora que eu coloquei para vocês como um exemplo, tá? Se nós formos aplicar essas técnicas de pre-reading, né, skimming, levantar conhecimento prévio, buscar cognatas, tentar fazer essa ponte entre as informações, o que vocês acham? Qual seria, em linhas gerais, o assunto desse texto, ok? Coloque nos comentários. Daqui a pouco nós voltamos para esclarecer o que seria mesmo, ok? E enquanto vocês postam seus comentários sobre o assunto desse texto em inglês, conforme prometido, vou contar para vocês qual o assunto do texto na nossa língua portuguesa, que parece uma língua alienígena estrangeira, de tão complexa que é, não é? Well, guys, na verdade, dê uma olhadinha agora nessa tela. Brincadeiras à parte, pessoal, a ideia é que nesse nosso canal a aprendizagem sobre o inglês seja uma coisa mais leve, diferente das experiências traumáticas que muitos alunos nesses meus 28 anos de carreira sempre relatam que tem trauma de inglês, que não conseguiram aprender por várias razões ao longo da vida escolar. A ideia aqui nesse canal é que nós possamos ter momentos mais descontraídos, mais leves, para tirar essas dúvidas, vou passar dicas para vocês, para ajudar vocês a aprender da forma como eu também aprendi ao longo de toda a vida. Eu agora vou fazer 48 anos, eu sempre gostei de inglês desde que eu era uma criança, né? Então, sempre fui curiosa, queria aprender a letra da música desde criança, com uns 11 anos. Né? Na escola pública, nós tínhamos aulas de inglês na quinta série, depois, que hoje é sexto ano, né, que se diz, no ensino médio. Mas eu sempre quis mais, sempre fui muito curiosa, fui fazer letras, então é uma vida toda de aprendizado, né? E é muito difícil para muitas pessoas, mas se nós compartilharmos dicas, muitas pessoas se ajudando, todos vão depois crescer com isso, não é? Então, nesse canal, a nossa ideia é que a aprendizagem de inglês seja de uma forma descontraída, com dicas e não com aulas, ok? E mandem comentários, sugestões de vídeos para que eu possa criar alguns conteúdos leves, assim, acessíveis, para que todo mundo possa melhorar aí sua aprendizagem, ok? Aproveitem agora para testar essas estratégias nos textos das áreas que vocês mais curtem ou áreas que vocês estudam. Aproveitem para testar. Depois vocês me mandam um feedback. Avisem se deu certo, o que vocês acharam, se ficou mais fácil para ler, se a ansiedade diminuiu, ok? Bom, guys, agradeço bastante aí para quem ficou até o final do vídeo, ok? Muito obrigada por assistirem a esse vídeo, estarem aqui no nosso canal, curtiram bastante o bate-papo, mas descontraído sobre a língua inglesa.
Aproveitem para dar aquele likezinho bem especial, ok? Se inscrevam no nosso canal, que é novo. Estamos aí precisando de amigos para nos fortalecer, para continuar cada vez mais trazendo informações sobre o inglês, ok? Coloquem lá um likezinho para nós, ok? Notificações para receber, só se inscrever rapidinho, fica tudo mais fácil. Thanks for watching, ok? And guys, never forget, I really wish all your dreams come true. See you, bye!